Século XVIII. O século das luzes foi marcado por grande mudança devido aos pensamentos iluministas, mudanças na política, moral e religião. Na educação, fortalecia-se a tendência liberal e laica, ou seja, treinando para serem bons trabalhadores usando sua mão de obra. Em 1750, inicia a Revolução Industrial, marcada pela implantação da máquina a vapor nas fábricas, reivindicando para si o poder político, a burguesia. O iluminismo é um dos marcos importantes do século XVIII. É o poder das razões humanas de interpretar e reorganizar o mundo, ou seja, antes com racionalidade e a revolução científica. O humano só aprende e entende sobre tal coisa e, sendo iluminado, ele quer conhecer para dominar. Quanto mais a sociedade pensar, menos ela vai ser explorada. Na história do iluminismo, não fazia mais sentido atrelar a educação à religião, nem aos interesses de uma classe como queria a aristocracia. A escola deveria ser leiga, sem religiosidade e livre sem privilégio de classe. É por uma educação universal, o Marquês Condorcet, em 1792, redigiu o Plano de Instrução Pública, que estendia a todos os cidadãos a instrução pública e gratuita, e ao saber técnico necessário à profissionalização. No século XIX, os jesuítas ainda influenciavam os colégios, porém, com toda crítica, eles foram expulsos de vários países, como Portugal e no Brasil, em 1759. O pensamento que marcou o iluminismo foi a política educacional focada no esforço para tornar a escola leiga e função da escola. Para contribuir na pedagogia da Ilustração, tínhamos três tendências: os enciclopedistas, o naturalismo de Rousseau e a pedagogia idealista de Kant. Rousseau se destacava na filosofia política. Na sua teoria da educação, seu pensamento constituiu um marco na pedagogia contemporânea. O professor deve aprender a lidar com os próprios desejos da criança e a conhecer os limites para se tornar um indivíduo adulto dono de si. Enquanto sucumbe ao impulso, é escravo do seu desejo. E quando aprende que existe lei, sozinha descobre. A liberdade é, pois, a obediência à lei por ele mesmo oculta. Rousseau é um opositor da educação do seu tempo, extremamente autoritária, interessada em adaptar e adestrar a criança, e que, ao contrário dele, se apoiava na concepção de uma natureza humana má. Para Kant, o nosso conhecimento experimental é um composto do que recebemos por impressões e do que a nossa própria faculdade de conhecer de si mesmo teriam de tais expressões. A partir do postulado de liberdade, a moral formal baseia-se na autonomia. O homem só pode tornar-se homem pela educação, e ele é tão somente o que a educação fez dele. Ao unir educação e liberdade, Kant redefine a relação pedagógica, reforçando a atividade do aluno, que deve aprender a pensar por si mesmo. Os novos rumos da pedagogia se ocupavam com a educação em decorrência do desejo da implantação das ideias iluministas na nova geração. No auge do século XVIII, recrudesceram as resistências entre Portugal e Espanha. Ao mesmo tempo, crescia a animosidade contra a campanha de Jesus. O governo temia o seu poder econômico e político, exercido maciçamente sobre todas as camadas sociais ao modelar-lhes a consciência e o comportamento. Em 1759, os jesuítas foram expulsos. Após a expulsão dos jesuítas, eleva-se em direito só a partir de 1772, implantava um ensino público oficial à coroa. As vantagens programadas pelo esse ensino reformado decorria da intenção de oferecer aulas de línguas modernas, como o francês, o desenho,
aritmética, geometria, ciências naturais, no espírito dos novos tempos e contra a dogmatia de tradição jesuíta. No século XVIII, apesar das grandes transformações sociais, econômica e política, o Brasil ainda permaneceu com suas aristocracia agrária escravagista. Porém, mesmo com a sociedade, foi permitida a formação de uma elite intelectual, resultado de um ensino predominante clássico, que foi amadurecendo cada vez mais nos anos seguintes.